Bom, senhores, então vamos aqui, como eu prometi, vou mostrar algumas simulações para os senhores, tá certo? Então, esse primeiro conjunto de simulações, vamos ver algumas diferentes situações que vão ilustrar basicamente o que nós vimos sobre princípio de Pascal e princípio de lei de Steven, né? Então vamos ilustrar algumas situações que podem ocorrer aí e como essas leis elas podem de alguma forma serem observadas, né, nas diferentes situações. Então a primeira situação, vamos observar aqui, nós temos um tanque que está vazio, certo? Tem um tanque vazio. Então vamos apresentar primeiro aqui alguns controles que nós temos nessa simulação. Aqui nós temos um barômetro, que é basicamente um medidor de pressão. Podemos colocar régua, né, para medir distâncias, profundidades. Podemos também ajustar níveis, né, de água, de líquido. A gente também pode considerar a atmosfera e a ausência dela. E eu pergunto, alguém sabe me dizer por que com a atmosfera está tudo azul e sem a atmosfera fica tudo preto? E tem alguma ideia? Vamos lá. Sistema também, então pressão, se a gente colocar, por exemplo, no sistema, né, atmosférico, né? Então você tem a pressão no nível do mar, vai ser 1 atmosfera. Então aqui é o nível do mar, né? 1 atmosfera, deixando o sistema métrico, que é newtons por metro quadrado, ou quilopascal, né? Que dá 1,0132 vezes 10 a 5 pascals, certo? Sistema métrico. Também no sistema inglês, em psi. Então, mais intuitivo para a gente é sempre a atmosfera, né? Aqui, por exemplo, o fluido que nós estamos considerando em princípio a água, mas também vamos modificar e ver como é que funciona com outros fluidos que têm densidades diferentes. Por exemplo, a gasolina tem densidade menor do que a água e o mel tem densidade maior. E a gravidade, né? Então, que depende do planeta onde você está. Planeta Terra, a gravidade gira, não muda muito, né? Dos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Às vezes vai ser um pouquinho maior, às vezes um pouquinho menor, mas a variação aí é de pouquíssimos por cento. Já quando você muda de planeta, não, aí a variação é maior, é mais perceptível. Ok? Então aqui nós temos a torneira, vamos encher de água. Vou encher aqui até a metade, né, do recipiente. E lembrando, essa simulação então vocês podem pegar aqui, ó, esse site da Universidade do Colorado. Essas simulações estão nesse site aqui, fet.colorado.edu. Eu vou tentar colocar esse link lá na plataforma Moodle, ok? Mas já fica aí o aviso aos senhores. Então vamos lá. O que a lei de Steven diz? Que a pressão ela cresce com a profundidade, né? Quando você está imerso num líquido. Também no ar, ela também cresce, mas ela cresce muito menos. Por quê? Porque se você aplicar a lei de Steven ao ar, que é um fluido com uma densidade muito menor do que a água, então essa variação vai ser muito pequena. Olhem só. Muda aqui na terceira casa decimal. Certo? Agora, quando você está dentro de um fluido líquido, aí a coisa já muda de figura, a
pressão ela varia mais rapidamente com a profundidade. Então, posso colocar aqui no fundo desse tanque. E aí vocês observam então que a pressão aqui é de 1,15 atmosfera. Se eu encher de água, olha o que acontece com a pressão, ela vai crescendo. E aí se eu encher até o topo, né? Olha o que acontece. Aqui acho que não cheguei no limite. Pronto. Olha o que acontece. A pressão, então, ela é quase 30% maior do que a pressão atmosférica. Então, quando você tem um fluido com essa densidade, como a água doce, vocês podem notar o seguinte, a gente pode pegar uma régua aqui, vocês podem notar o seguinte, posso deixar aqui, ó, e eu vou pegar um outro manômetro, outro barômetro, para vocês verificarem comigo. A cada metro que você se aprofunda, cada metro, a pressão atmosférica ela cresce da ordem de 10%. Olha só, 1 metro de profundidade, a pressão saiu de 1 atmosfera para 1.1. Então significa que houve um acréscimo de 10%. Para 2 metros de profundidade, 20%, né? Deu 1.2. Para 3 metros, 30%. 1.3 aproximadamente. Então, na superfície da Terra, para cada metro que você se aprofunda, é um acréscimo de 10% na pressão que você está sofrendo. Ok? Agora, se eu tirar a atmosfera, nota o que acontece. A pressão aqui fora do líquido é zero. E dentro só vai ser contabilizado a pressão devida ao líquido. E não devido àquela pressão P0 inicial da atmosfera. Ou seja, se você não tem atmosfera, você não tem, vamos colocar assim, o peso de ar também contribuindo para essa pressão total aqui. Então, a pressão aqui seria menor. Ok? Então, vamos voltar aqui com a atmosfera. E a gente pode mudar, por exemplo, a densidade. Se a gente colocar gasolina, olha o que acontece. A gasolina, como ela é menos densa do que a água, ela contribui de uma forma menor para o aumento da pressão. Se lembra que é P0 mais ρGH. Se ρ é menor, então aqui, quando você tem água a essa profundidade, você tem 1.3 atmosfera. Quando você tem gasolina, você vai ter 1.2 atmosfera. Por outro lado, se você tiver um líquido mais denso, como o mel, aí você já vai para 1.4, ou seja, a pressão a essa dada profundidade, ela é maior do que a pressão da água. Ok? Então a gente pode voltar aqui para a água. Opa, dá para você digitar. Não dá para digitar, mas dá para a gente mudar com ajuste fino aqui. E a gravidade? Se você estiver em Marte, com uma gravidade muito menor do que a da Terra, olha o que acontece com a pressão. Olha como é a pressão em Marte ao nível do mar, isso com a atmosfera, ao nível do mar, e se tivesse uma poça d'água lá, ou um tanque d'água, a essa profundidade de 3 metros, olha a pressão. Seria bem menor do que a na Terra, né? Por outro lado, Júpiter, que é o maior planeta, né, do sistema solar, olha como varia a pressão. A pressão é quase o dobro, isso ao nível do mar. Então, imagina o seguinte, se você está na superfície, está andando aqui, caminhando na superfície, se fosse possível, opa, sumiu aqui o barômetro, se fosse possível, né,
você caminhar numa superfície. Lembrando que Júpiter é um planeta gasoso. Mas se fosse possível, se ele tivesse uma crosta, né, e fosse possível você caminhar sobre a superfície de Júpiter, olha a pressão que você estaria submetido. 2,5 atmosfera. Basicamente como se você tivesse a 25 metros de profundidade dentro aqui do mar, no planeta Terra. Estivesse mergulhando 25 metros de profundidade. Certo? Fiz certa conta? Confiram aí, por favor. Bom, então essa é basicamente, vamos deixar aqui, voltar ao normal aqui. Terra, 9,8. Então vamos deixar aqui normal. Então essa é a lei de Stevin, que nós discutimos. A pressão aqui vai ser a pressão numa superfície mais ρg vezes essa distância. Então o que vocês podem fazer aqui? Vamos colocar no sistema métrico, porque essas unidades aqui estão no sistema métrico. Então tem 101,325 kPa. Faça essa conta então. Não é P0 mais ρ, G, Z? Então, considera G vezes 9,8, multiplica por ρ, que é 1000, multiplica por Z, que é 3 metros, que você vai ter exatamente isso. Agora, notem que continua a mesma coisa. Só que agora, se eu pegasse a pressão aqui, agora eu teria que colocar a expressão. Só uma coisa. Eu sei que vocês estão sentindo falta aí de eu escrever, de eu fazer anotações. Eu comprei uma mesa digitalizadora, tá? Que eu ainda não tinha, vergonhosamente ainda não tinha. E em breve vai chegar, e aí a gente vai melhorar aí o nível das coisas, tá legal? Vamos passar a escrever as equações, fazer as anotações aí para facilitar a vida de vocês. Então tenham um pouquinho de paciência, aguardem que em breve as coisas vão melhorar. Mas por enquanto vamos usar o poder da abstração. Para eu usar então a lei de Stevin aqui, eu preciso agora notar que se eu sei a pressão nesse ponto aqui, então minha pressão vai ser P2 é igual a P1 mais ρgz. Mas agora esse Z é a distância entre os pontos 1 e 2. Tá certo? Então, o que eu aumentei aqui nesse ponto, o que eu me aprofundei aqui, eu vou diminuir de Z. Em contrapartida, minha pressão P1 vai aumentar, tá vendo? De tal forma que essa pressão aqui, como era de se esperar, ela não varia. Então, eu posso colocar, vamos chamar essa situação aqui de P1 e essa aqui de P0. Então, se eu sei quem é P0, o que eu faço? Beleza, então, e esse ponto aqui de P2. Então, o que eu digo? Beleza, P2 vai ser igual a P0 mais ρgz, onde Z é essa distância aqui. Vamos supor que, em vez de eu saber essa pressão, eu saiba essa. Não tem problema. P2 vai ser igual a P1, onde P1 é essa pressão aqui, mais ρgz, onde agora Z é essa distância aqui. Show de bola? Beleza? Agora, outras coisas vêm à tona. Né? Outras coisas vêm à tona quando a gente muda um pouco o formato desse tanque. Note o seguinte, olhando para esse tanque aqui, com esse formato um pouco mais esquisito, o que você poderia considerar? O que você imaginaria? Bom, beleza, aqui eu tenho uma pressão, ó. Show de bola. Vamos colocar aqui um nível.
Vamos encher um pouquinho, né, de água. Como sempre, a pressão aumentou porque eu enchi de água. Vamos deixar o tanque cheio. Mestre, legal. Profundidade de 3 metros, a pressão ela cresceu 30%. Show de bola. Agora, se você lembrar bem, a pressão hidrostática ela seria a quantidade de água, né? Seria o cilindro de água acima desse ponto que está fazendo peso ou pressão sobre esse ponto, certo? Então aqui eu tenho uma quantidade de água sobre esse ponto. Eu tenho essa quantidade de água aqui, dada por essa figura. Só que aí, se você pegar esse ponto aqui, olha que engraçado. Olha que interessante. Qual é a quantidade de água que está acima desse ponto aqui? Essa porçãozinha aqui, ó. Aqui eu tenho essa quantidade toda, né, que vocês poderiam considerar. E nesse ponto aqui, você tem essa porçãozinha aqui. Se eu pegar esse outro ponto também, aí eu tenho uma quantidade maior ainda de água, né, sobre esse ponto. Mas, se vocês notarem, eles estão à mesma altura e a pressão nesses pontos que estão à mesma altura ela é igual. E aí vem o princípio de Pascal. Ele diz que a pressão ela é toda distribuída pelo fluido. Então, e não depende da altura, né? Não depende da distância horizontal entre eles, somente da altura. Então, não importa a quantidade de água que esteja aqui em cima, ou que esteja em cima desse ponto, ou que esteja em cima desse ponto. A pressão ela é distribuída ao longo do fluido, por ele ser um fluido incompressível. E ela é igual, só depende da altura e não da distância horizontal entre eles. Esse é um fato muito interessante. Para terminar com essa parte, outro fato interessante, então, seria deixa eu tirar esse manômetro aqui. Seria o princípio de Pascal também utilizado para você levar o que nós chamamos de uma vantagem mecânica. Olha que interessante, demonstração do princípio de Pascal. Notem, vou deixar aqui a mesma altura, né? Mesma altura. Notem então que quanto vale essa pressão aqui? P0 mais ρgh. Agora, se eu coloco mais objetos aqui, nessa região, olha o que acontece com a pressão. Ela aumenta, mas não só nesse ponto onde eu estou colocando, ou nessa região onde eu estou colocando pesos, mas ela também é transmitida, como vocês podem ver, por todo o fluido. Então, é dessa forma que nós podemos ganhar vantagem mecânica ao utilizar o princípio de Pascal. Porque uma força, nesse caso a força-peso desses blocos atuando nessa área, né? Então a força sobre essa área vai ser igual à força sobre essa área muito maior. Por quê? Porque a força sobre a área é a pressão. Como a pressão é igual, então essa pressão vai ser transmitida em todos os pontos do fluido, de tal forma que, como essa área é maior, eu preciso ter uma força maior para que a pressão se mantenha constante. Daí eu sou capaz, então, de levar uma vantagem mecânica, ampliando a minha força sobre uma área maior, é verdade, mas ampliando a minha força de tal forma que eu possa até levantar um carro aqui com
uma pequena força aplicada desse lado esquerdo. Ok, senhores? Então, essa é basicamente uma simulação levando em consideração então os conceitos que nós vimos que estão relacionados ao princípio de Pascal e o princípio e a lei de Stevin. Ok? Bom, senhores, então, em relação ao empuxo, flutuabilidade, né, princípio de Arquimedes, essa simulação da Universidade do Colorado não tem compatibilidade, porque parece que é Java ou Flash. E aí o que acontece é que esses navegadores, essas versões atuais dos navegadores não suportam mais. Porém, eu encontrei essa outra simulação aqui na internet, muito interessante, que também pode ser de muita ajuda para o que nós queremos demonstrar, né? Vamos lá. Aqui em cima tem, então, diversos materiais, né? Isopor, madeira, gelo, plástico, tijolo, alumínio e aço. Cada um, então, vai ter a sua densidade, ok? Sua própria densidade. Em contrapartida, aqui embaixo nós temos os diferentes tipos de líquido, né? Azeite, gasolina, água, mel, ácido nítrico e mercúrio, com suas respectivas densidades. Aqui ao lado nós temos então as forças em 1 metro cúbico, ou seja, um volume padronizado. Então, são as forças que atuam em 1 metro cúbico do dado bloco de dado material que nós escolhemos aqui, certo? Então, por exemplo, atuam duas forças, o peso e o empuxo, e a resultante das forças, então, é dada por essa última coluna aqui. Então, se a gente observar o isopor, vocês podem ver que, dada a sua densidade, olha a diferença de densidade dele para a água. Ele é muito menos denso do que a água, da ordem de 15%, né, da densidade da água. Então, só por essa diferença, sem fazer contas, e pelo que nós vimos na última aula, só por essa diferença vocês podem perceber então que aproximadamente 15% do isopor vai estar submerso, certo? Porque a porcentagem submersa, a porcentagem imersa tem a ver com a razão entre o material, a densidade do material e a densidade do líquido. Aí, por exemplo, se eu diminuir a densidade, o que vocês acham que vai acontecer? Se eu, por exemplo, vamos botar esse outro fluido aqui, a gasolina, e manter o isopor, o que vocês acham que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa razão vai aumentar. Vocês concordam? Aqui estava 150 por 1000. Conforme essa densidade vai diminuir, vai ficar 150 por um valor menor. Ou seja, a razão entre a densidade do bloco de isopor e a densidade do líquido, do fluido, essa razão vai aumentar. Vamos lá. Ok? Então, vamos ver. Opa! Aqui ele não...
ele mudou um pouco, né? Porque a densidade do líquido da gasolina não é tão menor assim que a densidade da água. Ok? Então vamos ver outros materiais, como por exemplo o mercúrio. Agora vocês podem ver, ó, que ele quase não é necessário um volume deslocado para que o empuxo contrabalanceie o peso, certo? Então, só para a gente ir observando, olhem atentamente para o isopor e vejam que à medida que eu vou diminuindo a densidade, o isopor vai ficando com uma porção dele cada vez maior submersa. Vocês estão notando que o isopor está caindo? Ó. Vou passar da gasolina para o mercúrio diretamente. Observe que o isopor vai subir um bocado. Viram? De novo. Desceu para o mercúrio. Subiu. Como eu disse, então, a porção submersa ela depende da razão entre as densidades. Isso vai, né? E essa situação ela se aplica a todos os materiais, por exemplo. Só que tem um limite, né? Por exemplo, vamos pegar o tijolo. Aí, olha que fato interessante para a gente discutir. O tijolo ele tem a densidade de 1.800 kg por metro cúbico. A gasolina, 770. Significa que a densidade do tijolo é maior do que a densidade da gasolina. Não por um acaso, o tijolo vai afundar. Ok? Tudo certo? Agora, isso se mantém, até a água se mantém, ó, porque olha a densidade do tijolo, 1.800, da água é 1.000. Do mel, 1.360, do ácido, 1.560 e do mercúrio. Aí a coisa muda de figura, porque o mercúrio tem uma densidade de 13.590. Então, até essa densidade, o tijolo ele afunda. Se mudar a densidade para uma maior do que a densidade do tijolo, que é o caso do mercúrio, ele passa a flutuar. E passa a flutuar com qual a porcentagem que é submersa, depende da razão entre a densidade do bloco e a densidade do mercúrio, nesse caso. Alumínio. Opa, alumínio mergulha. Mas nota que o alumínio ele é mais denso do que o tijolo. Então, se eu mudar do tijolo para o alumínio, uma porção maior do alumínio vai ficar submersa. De novo, certo? E o aço que é interessante, olha. O aço tem aproximadamente um pouco mais que a metade da densidade do mercúrio. Então, no mercúrio, o aço vai flutuar com a parte submersa sendo um pouco maior do que a metade do seu volume. Ok? Agora, vamos pegar esse exemplo e vamos agora olhar para as forças. Se eu levantar, vocês podem notar que fora do líquido, 1 metro cúbico de aço, de ferro, desculpa, estou falando aço, é ferro, né? Iron. 1 metro cúbico de ferro tem o peso de 77.000 newtons.
Então ele sozinho tem esse peso. Se ele estiver em queda livre, ele vai ter esse peso. No entanto, se ele estiver mergulhado, olha o que acontece, como nós havíamos dito. Opa, desculpa, saiu aqui. Se ele estiver mergulhado no mercúrio, que tem aquela densidade ali de 13.590 kg por metro cúbico, olhem para o empuxo e olhem para a força-peso, que é constante. A força-peso é constante, mas o empuxo não. Olha o empuxo. O que vai acontecendo com o empuxo? O empuxo máximo, quando ele está totalmente submerso, como a gente havia discutido, é 133.182 newtons. Esse é o empuxo máximo. Só que vocês estão vendo a setinha para cima? Significa que a setinha para cima é maior do que a setinha para baixo, que é a constante e vale 77.126 newtons. Certo? Então ela é constante, constante, constante. Só que, à medida que ele vai emergindo para a superfície, olha o que vai acontecendo com o empuxo. Ele vai diminuindo. Por quê? Porque o volume deslocado, ou seja, esse volume submerso, ele vai diminuindo. Ok? Então, como o empuxo é ρ vezes G, vezes o volume deslocado, onde ρ é a densidade do mercúrio, nesse caso. Então, se vocês fizerem as contas, vocês vão perceber que, à medida que eu vou levantando, esse volume deslocado vai variando. Vai variando, vai variando, vai variando. Só que, olha o que acontece. Quando ele chegar a 77.126 newtons, ele equilibra o peso. E aí o objeto flutua com esse volume aqui embaixo, com esse volume submerso. Certo? Se subir mais do que isso, o que acontece? Aí acontece o contrário, porque agora, como o volume submerso, ou seja, o volume deslocado diminui, o empuxo vai ficar menor do que a gravidade e o objeto, se eu soltar ele, você vai perceber que o objeto vai tender, pois a força peso ganhou, essa força que está apontando para baixo ganhou, tá vendo? 77 contra 42. Como ela ganhou, então o objeto vai tender a descer de volta. E aí, no equilíbrio, é onde essas forças se anulam. Certo? Então, para cada densidade vai ter um equilíbrio. Se esse equilíbrio não ocorrer para uma dada densidade, note, por exemplo, que eu mudei a densidade e vou voltar de novo na água. Então, o ferro na água, o que acontece? Ele não pode flutuar porque o empuxo máximo dele, ou seja, considerando todo o volume que ele consegue deslocar de água, multiplicado pela densidade da água, o máximo vai dar esse valor aqui, 1.800, que nunca vai conseguir chegar aos 77.126 da força-peso. Então ele afunda. Ok? Então esse tipo de relação entre as densidades, né, e o quanto de volume vai ser deslocado ou não, é importantíssimo que vocês conheçam. Ok? Bom, então é isso que eu tinha para discutir. Encerramos a parte de hidrostática. Aqueles 3 exercícios que eu deixei para vocês, nós vamos resolver todos de uma vez, juntamente com os exercícios de hidrodinâmica, tá certo? No final, quando eu terminar a parte de hidrodinâmica. Um abraço a todos e até a próxima.